ao redor, em torno do pastor Narciso, que a gente vai entrar no momento de roda de conversa. E o tema da nossa roda de conversa é valores cristãos, né? Nossa conversa de hoje vai ser em relação a valores cristãos. E eu, Williams, Samuel, Pai do Senhor, e o Lucas, Paz do Senhor a todos. nós seremos fazer as perguntas ao pastor Narciso. Amém? Então vamos conversar. Acho que todos sabem do que se trata quando a gente fala de valores cristãos, né? E é um dos grandes assuntos que está muito comentado nos nossos dias quando se tratamos de cristãos da igreja, e o quanto é necessário a gente manter os nossos valores, né? E em relação a valores cristãos, eu queria passar pro Lucas para ele fazer um breve comentário e fica de pergunta em relação a valores, tá? E logo após volta para mim que eu vou fazer a pergunta ao pastor. A paz do Senhor a todos. Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos aqui em uma roda de conversa para falar sobre a Bíblia. E o nosso tema central hoje é valores cristãos. Os nossos valores, os nossos princípios, né? O que nós costumamos a falar. Interessante sobre o nosso valor, sobre o valor cristão, sobre o nosso princípio. Um dos pontos é a valorização, né? A valorização, nós que somos servos de Deus, nós que somos totalmente dependentes de Cristo, sobre a nossa valorização. Eu queria fazer uma pergunta para o Senhor sobre algumas coisas que o tempo atrás era muito valorizado pelas igrejas, que é como os irmãos, o jeito de se vestir, as irmãs com a saia, os irmãos com uma camisa até o pulso. O que o Senhor tem a falar sobre isso? Sobre o jeito de se vestir, o valor cristão. Amém. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Prazer para mim estar aqui participando desse momento especial, juntamente com todos os irmãos, nosso irmão Williams, toda a equipe, a banda que está aqui, as irmãs, todo mundo. Deus abençoe você que está nos acompanhando nas redes sociais, abençoe sua casa, sua família e seu ministério. Vamos lá na pergunta. A gente está vivendo uma geração onde valores absolutos se tornaram valores relativos. O que não poderia mudar tem mudado. E a nossa geração, ela tem buscado formular os seus valores ou construir os seus valores não baseado na sã doutrina hoje. Hoje o jovem de 17, 18 anos não quer imitar Paulo, ele quer imitar o Neymar. E hoje uma jovem de 15 a 18 anos, ela não quer imitar Débora nem Raquel, ela quer imitar a Anitta. Então os valores têm sido trocados. O mundo tem, de uma certa forma, colocado e imprimido valores nos nossos jovens. A pergunta que tu me fizeste foi em relação à sã doutrina, a questão de usos e costumes, de roupas. Eu uso para responder tua pergunta um texto do apóstolo Paulo. É bem verdade que nós vivemos num país tropical, onde a temperatura aqui não é nada agradável, né? Então não é muito legal tu ficar empacotado com uma calça e com uma camisa no teu punho toda hora, né? Se tratando de Brasil. Até dentro de casa eu vou ler minha Bíblia com uma camisa manga comprida, com o último botão da minha camisa fechado,
e com a minha calça lá, porque senão Deus não vai ouvir minha oração e eu não vou entender a palavra dele. O nome disso é fanatismo. Agora, Dr. John MacArthur, que é um grande estudioso da Bíblia Sagrada, fala algo muito interessante. Ele diz que o ímpio não lê a Bíblia, ele lê a nossa vida. Ou seja, a Bíblia que o mundo lê somos nós. E Paulo dá uma admoestação acerca disso muito interessante. Ele diz que tudo aquilo que escandaliza é pecado. Pode ser que tu, usando uma bermuda, não seja pecado. Por exemplo, se eu te ver de bermuda, eu não me escandalizo. Mas se um novo convertido que aprendeu que ele tem que usar uma calça comprida, te ver de bermuda, se escandalizar, tu pecou. Não porque tu está de bermuda, mas porque tu escandalizou a consciência do teu próximo. Então, o nosso cuidado, segundo a Bíblia, não tem que ser com nós mesmos. A quem muito é dado, a muito é cobrado. Então, a gente tem que se preocupar com a consciência do nosso próximo. Pastor, esse valor da Assembleia de Deus é da Batista, é da Presbiteriana? Não, esse valor é bíblico. Ele é um valor absoluto. E eu não posso pegar um valor, tipo assim, eu vou olhar a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, e vou querer escolher o valor que eu quero, que se encaixa com o meu bel prazer. É o contrário. Não sou eu que dito regra para a Bíblia, é a Bíblia que diz o que eu tenho que fazer. Não sou eu que tenho que pegar minhas vontades, os meus prazeres, os meus costumes, os meus valores e querer descobrir, esse aqui eu vou seguir porque eu gosto, esse aqui eu não vou seguir. Não, valores são valores. Existem dois tipos de situações. Existe mandamentos, mandamento é absoluto, e existe dogmas. Dogmas são valores relativos. Em qualquer lugar, para concluir minha resposta, que você for do mundo, toda cultura tem seus valores. Só que o que é verdade para ti hoje, sul-americano, pode não ser verdade para um europeu ou para um americano, porque a cultura muda. Aqui mesmo dentro do nosso país, muda de um estado para outro, imagine fora de um país. Só que os valores bíblicos, eles valem aqui, valem na China, valem na Europa, valem na América, valem em qualquer lugar. Para que nós possamos criar os nossos valores. Eu acredito que o que a nossa geração de jovens precisa é criar os nossos valores, não olhando para a mídia, mas olhando para o texto sagrado. Obrigado. Tá, pastor, o cristão não pode se conformar com esse mundo, né? Essa é a indicação do apóstolo Paulo, né? E é bem adequada para a atualidade de hoje, no caso, né? Romanos 12:2 fala, né? Que não vos conformei com esse mundo, né? Então, quando as pessoas se deparam com as diferenças ideológicas e cada uma delas é capaz de promover variadas configurações para o contexto social, político e cultural, diante dessas ideologias, os cristãos, ele pode ou não pode negociar os ensinamentos do Evangelho? Negociar os ensinamentos do Evangelho. Essa troca aí, ela é meio perigosa, né? Negociar o valor do Evangelho. Já pensou se Cristo pudesse negociar com ele a vinda dele de vir aqui ou não? Então, o cristão, eu sempre costumo dizer, Williams, que o cristão, ele não olha o mundo com lente de psicologia, de sociologia, de geografia, de história. O cristão, ele tem que olhar o mundo com a lente bíblica, com a cosmovisão cristã. Às vezes o camarada diz que ele é crente na pessoa do Senhor Jesus, cristão. É certo, com certeza que nós estamos inseridos nesse contexto que você falou, de uma sociedade múltipla, com inúmeras ideologias, com inúmeros pensamentos. Aí eu te pergunto, você vê na Bíblia José cedendo à cultura egípcia? Não. Você vê na Bíblia Sadraque, Mesaque e Abednego cedendo costumes dentro da Babilônia? Não, porque crente, ele é crente aonde ele chegar. Ele é crente aqui, ele é crente na faculdade, ele é crente no trabalho, ele é crente no emprego. É uma palavra muito interessante. Quando o Senhor Jesus escolheu os seus discípulos, ele disse assim para eles, essa palavra é muito forte, ele disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Olha o teor dessa palavra. A gente ouvindo assim, é simples. Mas quando Jesus fala isso, o peso dessa palavra é tão grande, por quê? Já tinha pisado na terra os reis faraônicos, os reis babilônicos, os reis persas, Alexandre o Grande, os Césares, só gente grande. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz, é vocês
que são o sal da terra e a luz do mundo. Então, um negócio de Deus na terra é com crente. Ah, é arquiteto, é médico, tem que ser crente. É advogado, tem que ser crente, porque o negócio, ou seja, nós não temos que esperar o mundo ditar regras para nós. Se nós, por exemplo, se todas as culturas têm valores que são relativos a isso, e nós dizemos que só nós temos valores absolutos, e que os nossos valores, que são esses, é a verdade, se nós temos a verdade, por que nós não vamos lá e não damos essa verdade para o mundo, ao invés de aderirmos às verdades que eles têm lá fora? Por quê? Porque muitas das vezes nós não temos capacitação, capacidade, instrução, e é muito mais fácil um jovem, um ímpio, te levar com a ideologia dele do que às vezes tu ensinar o evangelho. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Enquanto um jovem gasta numa faculdade 6 a 7 horas por semana, 4, 5 estudando ateísmo, filosofia naturalista, marxismo, aí o jovem quer estudar 1 hora de escola bíblica por semana. Aí tu acha que vai combater? Não vai. Por quê? Então eles se preparam muito lá. Hoje, em qualquer lugar que nós vamos, na fila de um banco, no supermercado, tem um ateu desfazendo da nossa fé. Tem alguém, na internet, tem alguém desfazendo da nossa fé. Se nós não soubermos lutar, não temos capacidade para fazer isso, eu te pergunto, como nós vamos mudar a situação? Então, se a gente tem a verdade e a verdade está conosco, mostremos ela para o mundo então. Não vamos lá buscar ideias. Por exemplo, a igreja primitiva sempre cresceu com oração, jejum e palavra. Não tem outro método. Em toda a história da igreja, a igreja cresceu assim. E agora as igrejas querem criar worship, balada, casa de fumaça, pensando que isso segura jovem. Se a Bíblia não segurar jovem, tu acha que fumaça vai segurar ele, meu irmão? Então a gente precisa ter o nosso pé no chão, colocar os nossos valores, que são valores eternos. Ninguém tem o que a gente tem. Tu não deu glória porque tu não quis agora. Ninguém tem o que a gente tem. Então, se nós temos a verdade, demos a verdade para eles e não vamos buscá-la. Por quê? Então a gente pode cair no pecado do ecumenismo. Ah, porque Deus é Deus de todo mundo, Deus é só um, todas as religiões, isso é comunismo. Já pega o gancho aí. Os valores cristãos, eles inspiram a cidadania do reino de Deus? Os valores cristãos inspiram a cidadania do reino de Deus? Com certeza. A Bíblia, ela é Jesus, é isso que eu falo. Se Jesus tivesse nos deixado aqui na terra e falado assim, se virem, a gente estava na roça, desculpa a expressão da palavra, mas ele deixou uma bússola. O que nós podemos, não podemos, devemos e não devemos fazer está aqui. Só que, como eu disse, como é que a gente vai ter o valor, aprender o valor, saber o valor, se a gente nem a bússola quer pesquisar? Então a gente prefere ir lá fora, agregar um valor que vai nos levar para um outro caminho, do que andar num caminho reto. Então os valores, com certeza, são os valores do reino. Samuel? Meu Pai do Senhor, boa tarde novamente Rapidinho, a todos. Samuel, rapidinho, só cortando, Samuel. E você que está aí assistindo, tem alguma pergunta? Você está esperando aqui, viu? Pode continuar, Samuel. Justamente sobre esse assunto, e que o Senhor até falou, sobre ser sal da terra e luz do mundo. Por que o Senhor acha que hoje em dia é tão difícil para a nossa geração mostrar a diferença entre nós que somos cristãos e aqueles que estão no mundo? Justamente essa diferença do sal e da luz, sal da terra e luz do mundo. Porque hoje em dia parece que as coisas andam tão juntas e elas são tão opostas. A luz da escuridão, o sal do insípido não pode andar juntos. E por que o Senhor acha que hoje em dia as coisas têm andado tão juntas? Eu sempre costumo dizer que a nossa geração, ela é uma geração midiática, é uma geração tecnológica. Isso contribui muito, muito, muito mesmo. Para que os jovens, por exemplo, há uma pesquisa feita nos Estados Unidos da América que mais de 80% dos adolescentes e jovens, eles têm problema com pornografia. Por exemplo, aonde você anda, você sai da sua casa, você é combatido por uma pornografia. Você vai ter uma pornografia no outdoor, tem no teu celular, tem na internet, tem no jornal, tem em todo canto. Então, o mundo é preparado para fazer com que o jovem não queira ser luz. O mundo jaz no maligno. O sistema é dominado por quem? Por Satanás. Quem faz a diferença aqui somos nós. Então, o crente bíblico, o jovem bíblico, aquele que tem o valor de Cristo, ele já sabe que ele vai andar na contramão do mundo.
Só que às vezes é muito mais fácil eu querer agregar com uma galera que não quer nada do que eu querer andar sozinho na contramão, porque a gente tem a dificuldade de entender que Deus nem sempre está onde tem muita gente. E se você pegar a história bíblica, você vai ver que os remanescentes às vezes sempre eram sós ou em pequeno grupo. E eu pergunto, qual é o jovem que hoje quer se separar e dizer assim, olha, por exemplo, tem um namoro coste. O coste é um tipo de namoro que o jovem decide não se tocar, não beijar, não abraçar só após o casamento. Isso para o judeu não é se ele quiser, é lei. Mas para o jovem ocidental, para o jovem europeu, isso não existe. Por quê? Porque Paulo diz, olha, é melhor, não é bom que o homem toque mulher. Porque Paulo sabe que se tu der o primeiro beijo, não vai ficar só no primeiro beijo. A Bíblia é tão perfeita que ela nos dá soluções para que a gente possa querer sair dessa situação. E eu te pergunto, qual é o jovem que quer esperar hoje numa roda? Quem não é virgem é boboca. Porque o valor do mundo não é o mesmo valor que nós temos aqui. Aí olha como o diabo joga. Qual é o resultado disso? Belém do Pará é uma das maiores capitais com índice de AIDS daqui do Brasil. Maior índice de meninas grávidas. Por quê? Porque se seguisse os valores cristãos, não estava acontecendo isso. Mas prefere se envolver com a sociedade e o resultado é isso. Então, se nós queremos... O Senhor Jesus falou na primeira carta de João algo muito interessante. Ele disse assim, ó, se eu digo que estou na luz e ando em trevas, eu estou nas trevas. Porque quem está na luz como eu estou na luz, é da luz como eu sou da luz. Então eu não posso dizer que eu sou da luz, mas as minhas obras seriam obras de trevas. Porque abóbora não dá tomate e tomateiro não dá banana. Conhecereis a árvore pelo seu fruto. Então se eu sou fruto bom, eu vou ter fruto bom. Então meu filho, é um desafio que vocês têm, pegar os valores que a gente aprende aqui e colocar para o mundo lá fora. Sabendo, por exemplo, tu queria ter o ministério de Jeremias, Deus chamou ele e falou, tu vai profetizar 40 anos e ninguém vai ouvir tua pregação. Na primeira mensagem que eu pregar e tu pregar e alguém não quiser ouvir, a gente quer desistir do ministério. Imagine esse homem que teve que pregar 40 anos, falando a verdade e o povo falando na cara dele, tu é falso profeta. É isso que a gente tem que estar preparado, porque o evangelho não é tapinha na costa e bora na boi de ouro. Evangelho às vezes de ser rejeitado, porque esse é o evangelho da cruz. Lucas. Queria só fazer uma aplicação aqui sobre o valor cristão. Nós vemos na Bíblia também que Daniel estava na Babilônia, porém não comia comida da Babilônia, né? Estava na Babilônia, não se vestia as roupas da Babilônia, não vivia a cultura babilônica. E também tem algo muito interessante hoje, falando de valor, sobre o valor da igreja também, chamado sincretismo religioso, que é algo muito difícil, sincretismo religioso, isso. E eu queria lhe perguntar sobre, tem algumas igrejas, alguns locais, que costumam usar o sal ungido, a rosa ungida, a madeira ungida, o gesso ungido, o sandália ungido, toalha ungido. E se esqueçam quem levou a cruz também. Eu queria lhe perguntar, reto é certo ou não é? Eu uma vez conversando com alguns amigos e teve algumas coisas, é certo ou não é o sincretismo religioso dentro da igreja? Para quem não acredita que a cruz de Cristo é suficiente, que ela tem poder para fazer tudo o que nós precisamos, é só aderir a outro momento. Por exemplo, isso tem muito a ver com a nossa cultura. Como é a nossa cultura? Nossa cultura é pagelância indígena, cultos afros, kardecismo espírita e catolicismo português. Tudo isso está inserido na nossa crença brasileira. Escreve um livro, o que estão fazendo com a igreja, dizendo que nós somos uma igreja evangélica com a alma católica, porque nós aderimos os costumes de lá e colocamos aqui dentro. Por exemplo, existem dois tipos de salvação nesse contexto. Um é sinergismo e o outro é monergismo. O que é o monergismo? É quando eu acredito que a cruz de Cristo ela é suficiente, ou seja, a expiação, o sacrifício de Cristo no Calvário é suficiente para fazer tudo o que eu preciso para me ser salvo. Mas quando eu entro no modo de salvação sinergista, é a cruz mais alguma coisa. Por exemplo, é a cruz mais o sal, é a cruz mais o óleo, é a cruz mais o sábado, é a cruz mais algum ritual.
Todas as religiões do mundo, islamismo, kardecismo, budismo, todas precisam de um ritual para o homem ser salvo. Só o cristianismo histórico é que Cristo salva o homem com a sua cruz, com a sua expiação. Então, secretismo religioso nada mais, nada menos é do que eu diminuir a obra que Cristo fez no Calvário. Por exemplo, a pessoa pega água, aí eu te explico isso muito facilmente. Por que a pessoa crer num copo de água ou num óleo na mão dela? Porque é muito mais fácil tu assimilar a tua fé em algo que tu pode tocar do que em algo do que não pode ver. Só que Jesus falou para a mulher samaritana assim: olha, quem toma de mim a água nunca mais tem sede. Então quem já tomou da água chamada Jesus não precisa estar passando água e jogando água no outro, porque isso nada mais é do que, desculpa a expressão, macumba de crente. É métodos secréticos onde eu diminuo o poder da cruz do meu Cristo. E acredite, você e quem está me ouvindo, o que Cristo fez no Calvário é suficiente para nos salvar. Tá, tem uma pergunta aqui que foi feita pelo comentário aqui. O que o senhor acha desse momento em que estamos passando hoje, especificamente a pandemia? Cara, eu vou ser bem objetivo. Essa questão de que nós estamos passando hoje é visível que é uma ação de Deus, não só no Brasil, mas global, né? O homem estava vivendo descontrolado. Saiu uma última entrevista aí que a camada de ozônio que estava aberta lá no ar, fechada porque o planeta teve um descanso. Nós estamos presenciando uma colheita de Deus na Terra. Isso aí é para os ateus, para aqueles que desfizeram de Jesus lá no carnaval, para aqueles que não acreditam que existe um Deus soberano, para eles saberem que quem está no controle é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E nós que temos, por exemplo, assim, é muito lindo esse texto de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 17 e 18, ele vai abrir a boca dele e vai dizer assim, depois de falar de arrebatamento, ele termina falando, consolai-vos uns aos outros. Ou seja, se eu estou vendo os sinais acontecerem, é claro, ninguém quer perder ente querido, ninguém quer perder amigo, a gente abre, tá realmente um pânico. Eu até quero aqui dar uma dica, um conselho, né? Que para quem evite estar assistindo televisão, porque a televisão está colocando pessoas com síndrome do pânico, porque realmente é provado cientificamente que se você está ouvindo só coisa ruim, até a tua imunidade ela baixa. Então você pode ser acometido do vírus por esse simples fato. Aí você liga a televisão, morreu não sei quantos, vai para a internet, morreu não sei quantos, vai não sei para onde, morreu não sei quantos. Então você fica em estado de pânico. Mas para quem tem certeza da sua salvação, aleluia, para quem está guardado debaixo do sangue de Jesus, aleluia, é levantar a mão para o céu e falar Maranata. Aleluia. Outra coisa, a nossa oração, porque ninguém quer viver em quarentena mais, né? Já tá bom já, né? Não aguentamos mais. Para nós que amamos o templo ainda, tá mais difícil ainda. Mas a gente dizer, Deus, faça a sua vontade. Por quê, pessoal? Porque Deus sabe mais do que a gente. A gente, como é limitado, não está conseguindo entender, do nosso ponto de vista, o que está acontecendo. Mas Deus está mostrando, inclusive para nós, que Ele governa a igreja, a nossa vida, o Brasil, o mundo, e que Ele é Senhor. Muito bem, pessoas ao diabo. O diabo não tem nem casa, meu irmão. Imagine poder para fazer isso. O Lutero falava que ele é o cachorro de Deus, né? Que ele só fazia aquilo que Deus mandava. Então eu vejo um Deus fazendo juízo, misericórdia para os salvos. Tá todo mundo aqui na quarentena, mas estamos gordos, cuidado, estamos com saúde. O que é isso? É a mão do Senhor. E para você, enfim, Deus está no controle, logo tudo isso vai passar. Para encerrarmos as perguntas, quero fazer a última pergunta. E logo após o pastor, ele louva o Senhor e já entra com a ministração da palavra, né? A minha última pergunta é em questão, o que o senhor acha das canções, dos louvores que são compostos, que estão sendo deixa eu formular aqui, em que eles estão compondo hoje em dia,
O que o senhor acha das mensagens que são entregues, das mensagens que são passadas através dos louvores atuais? Eu estive vendo no YouTube um trio onde eles botaram uma série de louvores assim, e um dos álbuns deles estava escrito assim, Resgatando Valores. E uma das canções deles, uma das canções que ele estava cantando ali nesse álbum Resgatando Valores no YouTube, ele canta aquela canção, sei que estás aqui, Senhor, que é uma canção antiga, né? Então, as canções antigas, como muitos nós sabemos, falam muito aos nossos corações, tem muitas mensagens. Mas diante disso, o que o senhor acha das canções atuais? Asaf, na verdade, hoje existe um termo que a gente não sabe diferenciar quando se fala de música gospel. Porque existe hino, existe cântico, existe hino espiritual e existe música gospel. São 4 coisas totalmente diferentes. Por exemplo, Asaf falou assim, Senhor, vou fazer uma música para ti. Olha o que é um levita. Fazer uma música, ele demorou 7 anos para compor o hino. Hoje o cara sonha, no outro dia ele quer gravar. Se você pegar 150 salmos que nós temos na Bíblia, 150 salmos que é o inário da igreja no Antigo Testamento, nenhum salmo, sem exceção, todos eles você aprende alguma coisa de Deus. Ou seja, o salmo ele é didático. Para o judeu, se a música não te falar algo do atributo de Deus, ela não é música. Salmo significa hino, cantar. Hino de louvor, a doxologia no hebraico. Cântico, porque Paulo fala em 2. Até o final do século XIX, não existia uma música no inário da igreja que falava para o homem. Até o final do século XIX, vou repetir essa informação, não existia nenhuma música que falava para o homem, só era para Deus. O que foi que aconteceu? Há um evangelista norte-americano muito famoso chamado Dwight Moody. Ele foi fazer campanhas evangelísticas nos Estados Unidos e na Inglaterra, e os louvores que eram cantados para a igreja, como eram louvores de doxologia, mais voltados para Deus, não serviu para as campanhas. Então ele pegou um músico chamado Hiram Sankey, e ele então criou a música gospel. A música gospel é uma música mais voltada, que fala mais para o homem, e são músicas evangelísticas. Tem algum erro aí? Não, só que o problema foi que substituíram todas as músicas de adoração a Deus, e agora só querem cantar para o homem. Por quê? Porque na igreja, o centro do culto, por exemplo, a palavra adoração significa prosconeu e kaleo no grego, que significa dar, render, oferecer, prostrar, beijar o pé. Biblicamente falando, eu não venho para o culto para receber, eu venho para dar. Então, só que hoje a gente se acostumou. Então, o que acontece? Hoje, William, o que tem de heresia, de hino antibíblico, de hino para o homem, não é brincadeira. Vou dar só um exemplo para a gente terminar. Por exemplo, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. A pessoa incitando vingança. Que Deus é esse que é bom para um e lasca o outro? Eu sempre digo que deu para o seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? Então, é muito camarada não ler a Bíblia. E porque, tipo assim, olha o que diz o texto, segundo livro das Crônicas e primeiro livro dos Reis, Emã e Etã. Se Salomão não existisse, Emã e Etã eram os 2 homens mais inteligentes da terra. Quem é esses 2 homens? 2 levitas. Na Bíblia, para mim ser levita, eu tinha que conhecer o canon, o texto, de frente à costa. E hoje o cara dá um mi menor, levita, é músico. Levita é outra, totalmente diferente. Não, nossa geração está precisando de levitas bíblicos que cantem mais para Deus e menos para o homem. Agora, com raras exceções, nós temos com certeza muitas pessoas aí, são homens e mulheres de Deus, que têm servido o reino dos céus. Amém. Amém. Espero que você tenha gostado da roda de conversa, né? E, pastor Narciso, louva ao Senhor, meninos da banda, por favor, se posicionem aos seus lugares, que nós vamos louvar o Senhor, e o pastor vai nos trazer uma breve ministração da sua palavra, tá? Não vamos demorar, já estão nos aproximando, tá? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, vamos adorar o nome do Senhor.
turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos o lugar, e eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente e guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e esse é o que me ama. Oh, oh. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Exaltar o nome dele, celebre, aleluia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei. Aleluia, aleluia. A Ele. Glória. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Mais um? Amém. Então vamos lá. Graças a Deus. Queridos irmãos, graças a Deus o Senhor tem sido fiel para conosco. Eu vou ler um texto aqui de Paulo, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo de número 21, que diz assim, Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios
tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas suas concupiscências e os seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Esse texto é um texto muito lindo, é um texto evangelístico, é um texto missionário. E o apóstolo Paulo retrata a situação do homem sem Deus. Hoje nós estamos vivendo dentro de uma pandemia, contemplando o que outrora na televisão, em livros, e agora nós estamos vivendo na prática, no dia a dia. E tem sido difícil porque nós falamos de céu, nós falamos de morar com Deus, mas parece que nós não queremos deixar essa terra. Ninguém quer morrer, ninguém quer ir embora daqui, porque nós somos daqui, nós somos feitos daqui. E o apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, ele usa de uma maestria, de um conhecimento profundo para falar de um homem que tem conhecimento que existe um Deus, porque ele fala de senso comum, de revelação geral. Ele diz que todo ser humano nesse texto, ele tem um conhecimento dentro dele que existe um Deus. E se isso não for suficiente, ele diz que a natureza evidencia. Portanto, todos os homens são indesculpáveis diante do Senhor. Em outras palavras, vai ter um homem que chegue diante de Deus no grande dia e diga: eu não te conheci. Se não conheceu pela natureza, se não conheceu pela moral, se não conheceu pelo senso íntimo de certo e de errado, ainda tem a Bíblia para comprovar agora. E ele diz que o mesmo homem, conhecendo da existência desse Deus, ele pega um Deus grande, incorruptível, e torna ele em semelhança de imagem de homem corruptível, de animais, de répteis e de aves. E no próprio tão lindo que o apóstolo Paulo resultado dessa obra, ele diz que o próprio Deus pega esse homem e entrega ele a seu bel prazer. Como assim, pastor? Deus estava dizendo: olha, eu quero ser Deus na tua vida, quero ser teu criador, quero cuidar de ti, te proteger, te guardar os teus passos, fazer de ti um grande homem. E o homem falou: eu não quero. E Deus falou: ah, é? Às vezes nós olhamos essa situação e nós perguntamos: Deus vê tudo isso? Lesbianismo, homossexualismo, maior parada gay do mundo, Brasil, maior festa da carne, carnaval, Brasil, maior país espírita, Brasil, e Deus não faz nada. A gente pergunta: onde é que está Deus? Onde é que está o juízo de Deus? E o apóstolo Paulo já mostra. O apóstolo Paulo mostra que essas pessoas já estão vivendo o juízo. Me pergunte por quê. Pode ter um pior lugar para você, longe de um Deus soberano, criador. O apóstolo Paulo diz: e ele então entregou eles às suas próprias paixões e concupiscências. Ou seja, Deus disse: vivam já o juízo. Porque a pior coisa que tem para um ser humano é ele não estar debaixo da mão de um Deus todo-poderoso, ele não ter para onde ele correr, em quem confiar. Deus e disseram: não queremos, e criaram uma imagem de um Deus corruptível para vocês viverem. Então agora, quando as coisas apertarem, corram para ele. Mas o crente é diferente. Mesmo em meio ao caos, em meio a tudo que nós estamos vivendo, no tempo mais difícil que nós estamos passando, nós temos para quem correr, nós temos em quem confiar. Mesmo sabendo que está tudo do jeito que está, nós podemos dobrar os nossos joelhos onde nós estivermos, levantar as nossas mãos aos céus, no nosso quarto, na nossa casa, no nosso trabalho, e dizer: Deus, eu sei que tu estás no controle da situação. Eu sei que o Senhor é um Deus soberano. E essa é a palavra que eu trago para você nessa noite. Está difícil, tá? Mas existe um Deus que te guarda e te protege e te livra. A pandemia não é maior do que o teu Senhor. Os problemas não são maior do que o nosso Senhor. As lutas não são. O que é que Deus está fazendo? Deus está mudando valores dentro de nós. Não é valores que nós estamos falando? Outrora a gente pensava que só poderia encontrar Deus dentro dessas quatro paredes. Nós estávamos acostumados, só vir aqui todo o tempo, bater o ponto, vai embora. Quando nós esquecemos que o nosso culto ele é 24 horas.
Ninguém sai da presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz: ao nosso redor tem o que? Anjos. Ao nosso derredor tem demônios. Sai da presença do Senhor 1 minuto para ver o que acontece. Então o teu culto não é limitado a 2 horas. O teu culto é 24 horas. E Deus está ensinando para a igreja brasileira o que? Ora na tua casa, volta para o culto doméstico, ensina os teus filhos, volta a ler a Bíblia. Ora, ensina os teus filhos dentro de casa. Deus está pegando valores que nós cristãos não poderíamos perder e já estávamos perdendo, dizendo assim: olha, a igreja são vocês, a igreja somos nós somos a igreja, e que nós possamos saber que nós vamos voltar mais fortes. Amém? Você pode dar um glória a Jesus? Nós vamos voltar mais forte. Essa pandemia, por incrível que pareça, está desviando, está levando o crente para o mundo. Alguns estão chutando balde, estão negando a fé. Por quê? Porque estão mostrando que não estão firmados em Cristo. Porque crente verdadeiro, ele é crente na igreja, no trabalho, na casa dele, aonde ele estiver. Essa pandemia veio para mostrar o que, pastor? Quem é e quem não é, quem está e quem não está, quem está confiando no Senhor, quem não está. A pandemia veio mostrar que nós vamos sair mais fortes dessa situação. Eu já estou até imaginando a festa que vai ser, o culto que vai ser, a glória que vai ser derramada. Vai ser como o povo saindo dali do Egito, depois que o espírito da morte passou, levantando a mão e dizendo: só o Senhor é Deus. Fico escutando nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, eu sou pastor de igreja, e algumas pessoas comentando, dizendo: pastor, quando a primeira coisa que acontecer, quando acabar tudo isso, é que eu quero ir numa igreja. Porque as pessoas começaram a reconhecer que o mundo não pode dar para elas o que elas precisam. O dinheiro não pode suprir a necessidade espiritual que elas precisam. Os amigos não podem suprir. A pessoa sabe, é isso que Deus está falando nesse texto para o povo: olha, não me deixem, eu sou o Senhor, eu posso trocar Deus pelo mundo. Meu irmão, é uma troca terrível. Deus está dizendo nessa noite: fique aí, passe essa temporada comigo. Aproveita a quarentena para ler livro, para ler Bíblia, para orar. Aproveita a quarentena para você. Aproveita a quarentena para você saber que Deus está no controle da situação. Eu quero abençoar a tua casa com uma oração nessa noite. A família, querido Deus, Senhor soberano, Deus de Israel, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus que conhece todas as coisas. Oh, nós somos tão pequenos, tu é tão grande. A presença está aqui, Senhor. Oh, aleluia, que saudade dos irmãos, do culto congregacional, do culto. Nós voltaremos mais fortes, Senhor, e o teu nome será glorificado, meu Deus. Espírito Santo, eu te peço, toda síndrome do pânico, toda guerra na mente, pessoas que estão, Senhor, enlouquecendo em meio a tudo isso, pessoas que estão de luto, famílias que estão chorando seus entes queridos, eu oro nesse momento, Senhor amado, e te peço, age no mundo espiritual, Senhor. Nós estamos contemplando, Senhor, uma grande colheita sendo feita nessa terra. A nossa vida pertence a Ti. Nós vamos passar por tudo isso e o teu nome será glorificado, Senhor. Segura nas nossas mãos, Yeshua HaMashiach, Deus poderoso, Deus forte, Filho do homem, Messias, Filho de Deus, Rabi, Rabone, Mestre, Jesus poderoso, o Salvador de Israel, o Ebed Yavé, o Barbacha, o servo sofredor. Deus, oh aleluia, eu sinto a tua presença aqui. Nós não podemos estar juntos, mas não há barreira para oração, não há barreira da oração. E o Senhor me faz entender agora, meu Pai, que no mundo espiritual há uma palavra liberada, Senhor. Alcança essa vida agora aí, visita esse hospital agora, o Barros Barreto, Senhor, o Aberlado Santos, Senhor, o Metropolitano, o Hospital do Guamara, as UPAs. Oh Jesus, nós oramos no teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor.
Continua fazendo a tua obra na nossa vida. Nós te agradecemos hoje e sempre, Senhor. Amém. Amém. Querido, nós queremos agradecer a sua presença aí do outro lado, tá? Agradecemos a todos, toda a equipe marcados do movimento Marcados por Cristo. Agradecemos a presença do pastor, que não mediu esforços nele para estar aqui conosco, abençoando as nossas vidas com essa mensagem, compartilhando um pouco do conhecimento que Deus abençoa a sua vida, né? Queremos agradecer também ao nosso pastor Ednardo Resque, aqui da Jardim das Oliveiras, da Assembleia de Deus, em Marituba e área metropolitana aqui do Santa Clara. Nós agradecemos ao nosso pastor pelo total apoio que ele tem nos dado, por estar ali conosco. E nós só temos a agradecer a Deus. Agradecer a todos que nos apoiam de forma indireta ou diretamente. É isso, queridos. O pastor já fez o clamor da noite e agora nós só vamos orar agradecendo a Deus por esse momento que nós tivemos. Deus é eterno Pai. Deus, nós somos gratos pelo que aconteceu. Agradecemos pela Tua presença, porque nós sabemos, nós temos a plena certeza que ela foi real, porque nós podemos sentir, Senhor. Deus, agradecemos pelo momento em torno, Deus, aqui. Pedimos, meu Pai, que Tu tomaste a primazia, Senhor, e sem sombra de dúvida Tu tomaste, Senhor. Deus querido, te agradecemos. Somente te agradecemos, meu Pai. E Deus, que venha ter outros e outros momentos, meu Pai, a qual nós possamos engrandecer o Teu santo nome. Levar a Tua mensagem para vidas, meu Pai, que precisam, meu Pai, aí do outro lado, meu Pai, ouvir falar de Ti. E desse momento, Deus, é o que